Saudações a todos os espectadores da rica história das civilizações antigas. Sou o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e hoje vamos viajar pela história para explorar as culturas fascinantes do Extremo Oriente, da África e da América pré-colombiana. Vamos aprender sobre as suas realizações impressionantes, e seus legados. Começamos nessa jornada explorando as civilizações do Extremo Oriente, como a China antiga. Veremos como dinastias como a Xia, a Shang e Shui, estabeleceram fundações para essa rica cultura chinesa, incluindo inovações como a escrita, a porcelana, a filosofia confucionista. Agora, no Japão antigo, as eras dos samurais, como os shoguns, moldou a sociedade baseada em valores de honra, disciplina e tradições. Veremos como a cultura nipônica evoluiu ao longo dos séculos. Na África, também vamos dar à luz as civilizações notáveis, como o Reino Kush, no atual estado da Etiópia, que prosperou com o comércio e a religião no início da história. Agora, na América, havia impérios impressionantes, como os maias e os astecas, cujas contribuições na astronomia, na arquitetura e na construção de pirâmides continuam a intrigar muitos historiadores. Agora, os Incas, na região dos Andes, contribuiu com um vasto império e uma sofisticada rede de estradas e uma engenharia hidráulica muito avançada, demonstrando, pessoal, um domínio notável na construção civil e também no governo. Ao fim dessa viagem pela história, espero que todos vocês que estão aí do outro lado apreciam a cultura e as realizações impressionantes desses povos. A princípio, vamos falar da incrível civilização chinesa, que carrega consigo, pessoal, o título de uma das cidades mais antigas do mundo. Junto ao Egito, à Mesopotâmia, que já estudamos, com mais de 4.000 anos de existência, segundo alguns relatos de historiadores, o registro ainda sobre o início, pessoal, desse povoado são um pouco vagos, mas indicam que o seu nascimento aconteceu nas proximidades do Rio Amarelo. Ainda de acordo com especialistas, foi em terras chinesas que encontraram vestígios dos fósseis do homem de Pequim, o Homo erectus pequinensis, um dos mais antigos hominídeos do mundo. Ou seja, os sinais apontam a existência humana nessa região há mais de 400.000 anos atrás. Por a civilização ter desenvolvido em torno do Rio Amarelo e que junto a uma espécie de poeira amarela tornava a terra apropriada para o cultivo. Os chineses se estabeleceram economicamente com a agricultura, com comunidades agrícolas rebuscadas há mais de 3.000 anos antes de Cristo. No entanto, pessoal, também se destacam essa civilização, a metalurgia, o artesanato em madeira, porcelana e até a habilidade em trabalhar com bronze. Com o seu governo, registrado as primeiras dinastias desde 1600 a.C., como a dinastia Shang, da civilização chinesa, expandiu tanto as suas terras que conquistou grandes territórios no Oriente e se tornou uma influência para o desenvolvimento cultural das regiões vizinhas como o Japão e também a Coreia. O povoado chinês teve forte participação na criação de importantes itens, como a bússola, a pólvora, a porcelana, mas que mais se destacaram da sua cultura, pessoal, era a preocupação com a saúde, o que não acontecia frequentemente com outras civilizações. Os chineses foram os precursores na invenção de produtos e técnicas medicinais, inclusive ainda, pessoal, algumas delas são
utilizadas até na atualidade, como a apicultura. Uma das ideologias deste povo era que seus corpos eram dádivas recebidas de seus pais, por esse motivo era obrigatório protegê-los contra as enfermidades. As crenças nessa civilização se davam, pessoal, a partir de deuses que muitas das vezes eram antepassados da realeza. Apesar da maior parte dos chineses cultuarem, seus deuses, ainda existiam povoados que acreditavam em espíritos na natureza ou ainda possuíam as suas crenças locais ou regionais. Agora, a civilização hindu nasceu em meados dos anos 2000 a.C. e originou-se quando dravidianos que habitavam a região da Índia tiveram um intenso confronto com os povos arianos. Esse povo, vindo da Ásia Central, passou a dominar o território em torno do rio Ganges, formando assim a civilização hindu. Assim como a maioria das civilizações orientais, o povo hindu se formou em torno de locais próximos a grandes rios, fazendo com que a economia se desenvolvesse a partir da agricultura. Para esse motivo, desenvolveram uma avançada técnica de irrigação para a época. Além disso, também tinham um grande mercado de especiarias, ponto forte até nos dias de hoje entre os hindus. Com o controle do povo ariano em terras hindus, criou-se hierarquias políticas e religiosas, com a implantação, pessoal, de castas entre o povoado e a escravização de parte do antigo povo. As castas são títulos dados às famílias indianas e representavam o seu valor na sociedade. Os brahmanas, eram representados pelas autoridades maior. Os sacerdotes, além disso, existiam também os kshatriyas, que eram os guerreiros, e os vaishyas, representados pelos comerciantes, artesãos que movimentavam a economia, e os sudras, que eram servos e castas inferiores. Os párias, considerados a escória da sociedade e executavam, no caso aí, os piores trabalhos. A crença de boa parte da civilização hinduísta era a partir dos deuses Brahman, deuses da música e canções que representavam a força criadora do universo. Pessoas representadas pela casta dos Brahmias acreditavam estar conectados à soberania desses deuses, por esse motivo mantinham o poder entre a civilização. Foi então que, visto essa tirania dos Brahmias, um líder religioso no Nepal, chamado Siddhartha, ou como conhecemos nos dias de hoje como Buda, decidiu acabar com a escravidão do povo hindu recluso por mais de 6 anos. O Buda compreendeu que para viver em paz consigo mesmo era preciso libertar-se, assim a alma atingiria um estado superior, o nirvana, e encontraria a paz e a tranquilidade suprema. A sua doutrina passou a ser conhecida como budismo, e no início foi difundida entre as classes nobres do hindu. Hoje, o budismo atinge povos de todo o mundo, com muitos adeptos na China, no Japão, em toda a Ásia, até no Brasil. Agora, nas Américas, pessoal, apesar de não ter mesma visibilidade de outros povos da antiguidade, as civilizações instaladas na América tiveram grande importância na história e no desenvolvimento dessas civilizações antigas. Com a presença em territórios que vão do México até a Cordilheira dos Andes, os primeiros povos identificados nessa região tinham características nômades, caçadores e coletores. Com a evolução humana, aí a estrutura social das civilizações americanas se desenvolveu, e muito sobre a influência do regime imperialista. Os primeiros poderes na época eram importantes civilizações eram os astecas, os maias e os incas. Agora, a civilização asteca originou-se da região do Vale do México entre os séculos XIV e XVI, formando assim um dos mais antigas potências das civilizações americanas. E a partir de um presságio dos deuses Itzitzopochtli,
Tenochtitlan. Eu acho que é assim que se fala, tá, pessoal? Não consigo falar direito. Os primeiros povoados, né, foram consolidados em uma ilha, né, da região aí da cidade asteca de Tenochtitlan. Com o desenvolvimento da agricultura, do comércio, né, e do artesanato, a civilização asteca passou a prosperar e, consequentemente, a conquistar outros povos, né? No total, pessoal, chegou a conquistar mais de 500 povos na região. A riqueza, né, na agricultura asteca está relacionada às suas técnicas inovadoras e à criação, né, dessa civilização. A Chinampa, né, era o nome da ilha artificiais, né, construída com a matéria orgânica para cultivar os alimentos. Além, né, das ilhas flutuantes que eles construíram, também foi desenvolvido um sistema de irrigação muito sofisticado. Com essa técnica, os astecas conseguiram alimentar uma população superior, pessoal, a 200 mil habitantes. Grande avanço para a época. Além da forte presença na agricultura e no comércio entre os povos, os astecas também prosperaram com a cobrança de impostos dos povos conquistados. Com uma política rígida, né, e extremamente estratificada, ou seja, uma população que era classificada a partir do seu poder econômico, os astecas contavam com um governo e um imperador considerado um semidivindade, um semideus. Com a religião politeísta, a civilização asteca, né, acreditava em diversos deuses, entre eles os Huitzilopochtli, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. Acho que é assim. Para adotar suas divindades, esses povos ficaram conhecidos por acreditar no sacrifício humano, principalmente de prisioneiros de batalha. A queda do Império Azteca aconteceu a partir do ano de 1519, com a chegada dos espanhóis ao Vale do México. Com uma intensa batalha entre os povos, né, os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, acabaram conquistando a cidade de Tenochtitlan, né, que era a principal cidade, né, asteca, e ceifando, né, milhares, né, e milhões aí de astecas. Agora, os incas, originados das civilizações andinas, os incas surgiram por volta de 1438 a 1532 nas regiões que hoje estão localizadas parte da Colômbia, norte do Chile, Argentina e Peru. Seu nascimento se deu a partir do domínio de Cusco, né, e com o Império de Sapa, Inca Pachuchi passou a expandir, né, suas conquistas territoriais, atingindo 4.000 quilômetros de terra. Assim como os astecas, a civilização inca enriqueceu a partir das cobranças de impostos dos povos dominados pelo império. Além disso, a sua base econômica era a produção agrícola de milho, batata, algodão e também da pimenta. A inovação acontece, pessoal, com a divisão deste processo chamado Ialus, né, que consistia em unidades sociais para cultivar em determinados pedaços de terra, ou os terraços, né, que eles denominavam. Os incas também são responsáveis por criarem mita, espécie de trabalho compulsório que determinava aonde um trabalhador deveria atuar para a sua sociedade ou sua cidade-estado, durante um período do ano. O sistema político que regia esse povo, pessoal, era a teocracia, ou seja, o governo tinha suas decisões influenciadas por crenças religiosas. O imperador Inca era conhecido como um descendente do Sol e, por esse motivo, era detentor, pessoal, de poderes irrestritos, inclusive no que dizia respeito ao casamento, a viagens, a mudanças territoriais do seu povo. E um dos destaques do povo inca é a religião politeísta, que eles acreditavam em deuses ligados à natureza, também como superior, né, o sol e a lua.
Para que a transmissão espiritual fosse efetivada, essa civilização realizava vários rituais com folhas sagradas de yucca e vica, né? E mastigavam folhas de coca, festivais e sacrifícios humanos e também de animais. E foi justamente por ter o sol como um dos seus, né, seu principal deus, que os incas construíram templos íngremes, né, como os localizados na cidade perdida de Machu Picchu. Além das conhecidas construções, os incas ficaram extremamente conhecidos, né, pelo seu alto nível de detalhe nas suas cerâmicas e suas técnicas de cirurgia, né, com a trepanação, né, e o descobrimento farmacológico, pessoal, com um catálogo de mais de 1.400 espécies de folhas e vegetais para os mais diferentes tratamentos médicos, pessoal, vocês não acreditam. Agora, a civilização maia é uma civilização um pouco mais antiga que essas duas que eu já falei aqui com vocês. Os historiadores dizem que não é possível datar um período exato, né, do nascimento dessa civilização maia. No entanto, estima-se que a sua origem se deu no século I a.C. e desenvolveu aí por volta de 1.200 anos antes de Cristo entre as regiões do México, Guatemala, Salvador, Honduras, né? Aquela região ali da América Central. Considerada uma das civilizações mais complexas na região, os maias tiveram as suas cidades estabelecidas e totalmente desenvolvidas no período clássico, né? Que vai de 250 a 900. Conquistou terras que somaram um aumento populacional e que atingiu, pessoal, no seu auge, de 19 milhões de pessoas, sendo um dos povos, um dos maiores povoados, né, e densidade cultural, né, daquela região. A economia, assim como uma boa parte das civilizações antigas, foi constituída pela agricultura. Além disso, com características teocráticas, os camponeses, né, e as classes mais baixas da sociedade maia eram submetidos a um trabalho escravo coletivo, a fim de servir os sacerdotes e também os guerreiros e os grupos, né, socialmente superiores. Dentre, né, as características culturais mais conhecidas e estudadas da civilização maia está a criação de um método de escrita baseada nos hieroglifos, caracteres muitos utilizados também no Egito Antigo. Além disso, também tiveram grande participação no desenvolvimento da matemática, criando um sistema de cálculos e de expressão numérica a partir do conceito do zero, ou seja, a representação de um número nulo ou neutro, né? Incrível, né, para essa época, porque nenhum outro povo, né, teve essa sacada. Outro conhecimento desenvolvido pelos maias foi o estudo astronômico, com cálculo de datas a partir dos movimentos do céu. Esse povoado, pessoal, criou o calendário solar e a forma mais precisa de acompanhamento do tempo na natureza, já criada pelo homem. Pouco se conhece da religião maia, no entanto, sabe-se que era baseada no politeísmo. Suas crenças acreditavam em diversos deuses que eram adotados a partir da contagem cíclica natural do tempo, a partir de rituais associados aos ciclos terrestres e celestiais. A civilização maia acreditava ainda em 3 planos principais: o cosmo, a terra e o céu, no caso o céu, né, e o submundo. Agora, na África, o reino Kush, também conhecido, né, como a antiga Núbia, foi um reino africano da antiguidade que existiu aproximadamente entre os anos 2000 a.C. a 350, né? Teve início na região do sudeste do continente africano, mais especificamente nos planaltos da Núbia, e que agora é o atual Sudão. A capital do reino ficava na cidade de Napata, né? E a palavra Cush era um nome que os egípcios davam para essa região da Núbia. Muitos historiadores consideram o reino Cush um dos mais importantes estados da antiguidade na África. E o poder político ficava concentrado nas mãos de um rei. Este, pessoal, era considerado uma espécie de representante dos deuses para o povo. Vale dizer que a mãe do rei também possuía grande prestígio social e também importância política no reino Kush.
O exemplo de seus vizinhos, né, os egípcios, possuíam uma religião politeísta, acreditavam na existência, né, de vários deuses, e seus deuses cuxistas eram antroposomórficos, seres humanos e animais misturados. Também acreditavam na vida após a morte. Enterravam seus mortos, né, reis e sacerdotes, principalmente, em tumbas em formatos de pirâmides. Os cuxistas também receberam forte influência política, principalmente através da dominação militar, né, dos egípcios. Mesmo assim, pessoal, desenvolveram uma rica cultura própria. Por volta, né, do fim do século XX a.C., com o enfraquecimento do Império Egípcio, o reino Kush, né, conseguiu sua autonomia política. E em 747 a.C., o rei Kush, né, Piani, né, conseguiu dominar o Alto Egito, estabelecendo a 25ª, né, dinastia egípcia. Em 715, o faraó cuxista Sampaco, né, conseguiu unificar todo o Egito, colocando a sua dinastia no comando do reino. E domínio cuxista no Egito durou até por volta de 654 a.C., quando a região foi dominada pelos assírios. A economia, né, do reino Kush era muito dinâmica e diversificada. Viviam da agricultura às margens do rio Nilo e também do comércio. O comércio marítimo, praticado, né, nas águas do Mar Vermelho, também teve grande destaque. O artesanato também era muito desenvolvido, faziam objetos de ouro, marfim, ébano, né? Também dominavam as técnicas da fundição do ferro. Com a relação, né, à arquitetura, construíam palácios, pirâmides, templos. Ela, né, teve grande influência nos egípcios. Grande parte das cidades do reino ficavam localizadas às margens do rio Nilo. Possuía, né, pessoal, uma escrita baseada num alfabeto. Porém, não foi devidamente decifrada, né? Então a gente ainda não sabe muito bem, né, o que significa, né, esse alfabeto Kush, né? E a partir do século II a.C. surgiram os Candances, né, no reino Kush. Eram mulheres da nobreza que governavam o reino de forma independente, ou seja, sem a interferência dos nobres do sexo masculino. A iconografia muitas das vezes refletia o antigo Egito como parte do reino Kush, retratando seus reis como faraós e adotando muitos dos mesmos deuses e símbolos egípcios. No entanto, pessoal, os artistas kuxistas também incorporavam elementos distintos que refletiam a sua própria identidade cultural. O reino Kush é conhecido por suas pirâmides, que foram, né, construídas como tumbas para os reis e rainhas. Essas pirâmides, né, eram tipicamente mais íngremes e menores do que as pirâmides egípcias. Semelhantes às estatuetas, né, e às estátuas egípcias, as estátuas kuxistas, né, representavam frequentemente a realeza e as divindades. No entanto, eles também exibiam características distintas, como corpos e rostos mais cheios, bem como diferentes coroas e colares que significavam trajes reais kuxistas. As esculturas, né, em relevo era comum, né, como cenas representando os reis kuxes, né, em batalhas, rituais, interações com os deuses. Esses relevos, né, às vezes incluíam inscrições hieroglíficas. A cerâmica Kush era variada, com algumas imitando, né, estilos egípcios e outras seguindo tradições locais. A cerâmica kushista incluía vasos de fabricação fina e paredes, né, fino ali, e geralmente com acabamento, né, de preto polido. O ouro era muito abundante no reino, né, com a criação de joias kuxistas eram complexas e também muito sofisticadas. Os artesãos confeccionavam colares, brincos, pulseiras, elaborados, né, muitas das vezes tinham um significado ali religioso e muito simbólico. Embora poucos exemplos tenham sobrevivido, pinturas, murais e tumbas, né, de templos retratam temas religiosos e estilos egípcios e nas cenas, né, da vida cotidiana. Por fim, pessoal, nós temos aí a civilização japonesa, né, a Jomon,
né? Nesse período de Jomon foi a primeira cultura, né, nesse arquipélago japonês. Os ancestrais de Jomon ocupavam as ilhas nipônicas, né, desde o final da última glaciação, por volta de 14 mil anos antes de Cristo. Os Jomon deixaram vestígios de sua ocupação através de peças de cerâmica, consideradas pelos historiadores as mais antigas do mundo. Por meio da cerâmica também, né, assume-se os Jomons eram semi-sedentários, né, e praticavam uma religião politeísta, baseada no culto de elementos da natureza que parece, né, ter sido ancestral aí do shindoísmo. Não há registros escritos ou vestígios claros da sua língua, e não se sabe até que ponto os Jomon formaram, no caso aí, uma civilização coesa, cultural, né, e uma sociedade politicamente, né, considerado aí, no caso, uma civilização. Mas no período Jomon encerra-se por volta do ano de 2000 a.C., quando uma cultura continental migrou, né, para o Japão, né, no Lado do Sul, atravessando a Península Coreana, trazendo consigo novas influências culturais que caracterizavam esse período. Acredita-se que os grupos étnicos mais próximos do Jomon sejam os Ainos, né? Um dos povos racialmente distintos dos japoneses e pouco numeroso, que ainda é presente nas ilhas de Hokkaido, né? Nas atuais ali, região ali do Japão. Obrigado, pessoal. Não esqueça, né, de compartilhar e deixar aí seus comentários. Na próxima videoaula, pessoal, vamos realizar alguns exercícios sobre pré-história e também da história antiga dos povos, né, estudados até agora. Desde já, né, agradeço aí a atenção de todos vocês. Até a próxima e valeu!